sem mais delongas, abrir no texto de Mateus capítulo 7 e voltar a nossa atenção, para os versos de 7 a 11. Mateus capítulo 7, de 7 a 11, que diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Até aí, irmão. Nós, da última vez que eu estive aqui, já tem algumas semanas, nós vimos como essa declaração é extraordinária. Essa declaração de Jesus é extraordinária. Nós estamos gravando, então está sendo gravado aí os gritinhos do Pietro, como nós sempre falamos, eles não atrapalham, pelo contrário, é sinal de vida na igreja, é sinal de vitalidade, é sinal de uma descendência de uma geração que está surgindo, e que nós precisamos de muitas crianças e de muitos gritinhos aqui por esses corredores, Então nós vimos, irmãos, essa declaração de Jesus é uma declaração extraordinária. Por quê? Lembram que na forma de expressão judaica, quando eles queriam dizer algo importante, nós chamamos de paralelismo, hebraico, eles repetiam essa coisa de duas vezes. Por exemplo, lava-me do meu pecado, purifica-me com esopo. É o mesmo pensamento sendo repetido duas vezes. Certo? Jesus aqui, ele está repetindo quantas vezes a sua declaração a respeito da oração? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Lembram disso? E isso é extraordinário. Eu não vejo nenhuma declaração, não me lembro de uma declaração ter sido tão repetida quanto essa declaração de Jesus. Reparem, pedi e dar-se-vos-á. Essa é a declaração de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. E ele vai repetir isso de formas diferentes. Buscai e encontrareis. É a mesma coisa. Ou batei e abrir-se-vos-á. É a mesma coisa. Mas aí ele vai continuar repetindo. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então vocês podem contar aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a mesma declaração a respeito de oração. Não é isso? Ele está falando aqui da oração. E nós vimos, algumas semanas atrás, que nós precisamos ter em mente dois requisitos, se nós quisermos que as nossas orações sejam realmente efetivas. Primeiro, nós precisamos ter a consciência de que nós somos carentes, de que nós somos necessitados e de que em Deus nós vamos encontrar todos os recursos. E, em segundo lugar, a persistência na oração. Essas declarações de Jesus aqui mostram isso, a persistência. E nós vimos que talvez haja uma palavra ainda mais forte do que persistência, que é a declaração que se segue em Lucas capítulo 11, lembram? O texto paralelo a esse, que se segue a oração dominical lá em Lucas capítulo 11. Ele conta a parábola do amigo, como é que é o nome da parábola? Inoportuno, nas versões mais tradicionais, certo? Na nossa versão está insistente, na ACF, mas tem essa expressão, amigo inoportuno, certo? Inoportuno. É o sujeito que é impertinente, de certa forma, então a palavra é importunação, certo? O verbo é importunar, o substantivo importunação. Ou seja, é um elemento da persistência, mas que ainda é mais enfatizado, que se torna até em importunação. E o que é importunar? Lembram o que é importunar? Incomodar, exatamente, incomodar. Dicionário, enfadar, ser molesto a, causar transtorno a, causar aborrecimento a,
Irritar pela insistência, é o chato. Ser inconveniente. Lembram? E aqui a gente tem uma coisa surpreendente. Deus está me dizendo, e a você, dizendo assim, eu quero ser importunado por vocês. Eu quero que vocês me importunem. Lembram disso? Então vamos pensar um pouquinho aqui. Isso não é um grande problema para nós? Porque nós não costumamos ser persistentes na oração. Veja aí as promessas de ano novo. Nunca mais vou reclamar de Deus. Eu agora aprendi a lição. Miriam aprendeu a lição. Ela vai aprender agora a ficar calma e tranquila e sossegada em um momento de sequidão, no deserto. Não é isso? Como aquele homem que não confia no próprio homem, mas confia no Senhor, que não vai produzir espinhos, que são os pecados, vai produzir a folha verde. Não é isso? E a gente faz essas promessas de ano novo. Né? Esse ano eu vou fazer dieta. Esse ano eu vou começar a fazer exercícios. Né? Ou, a partir de 1º de janeiro, eu vou ler a Bíblia inteira. Né? Vou dedicar mais tempo à oração. Eu vou modificar esse meu jeito de viver. E nós somos profundamente sinceros quando fazemos essas promessas. Né? Nós temos a intenção de cumprir, de fazer aquilo que a gente disse. Não é isso? E aí o que acontece? Nós iniciamos o ano novo, né? Começamos a dieta, nos inscrevemos na academia, né? Começamos a seguir o plano de leitura da Bíblia, começamos a orar, mas aí vem um imprevisto justamente naquela hora que você separou para ir à academia, ou para ler, ou para orar. Não é? Surge aquele curso para você fazer justamente no domingo, ou aquele encontro justamente na quinta-feira. E no dia seguinte, dá uma dor de cabeça em você. Né? Justamente naquele momento que você separou para fazer essa leitura da Bíblia. Ou uma indisposição gástrica. Né? Aí no dia seguinte você chega do trabalho muito cansado. E no outro dia você acaba esquecendo. E lá se vai a sua resolução. Lá se vão as nossas intenções. Né? Volte a sua atenção aí aos verbos desse verso 7. Pedir, buscar e bater. Buscar aqui é um buscar continuamente, é uma ação contínua. O bater também é uma ação contínua. Não é isso que a gente está falando. Não é isso? É. Amigo, amigo. Não é isso? Amigo, acorda, preciso de pão. É esse bater. Não é? E pedir é pedir insistentemente. Da mesma forma como o amigo estava lá batendo e gritando. Não é? Lembra do cego lá à beira do caminho em Jericó, o cego de Jericó? O que ele falou? O que ele falava? O que ele estava pedindo? Sim, mas ele soube que Jesus ia passar por ali, aí ele ficou ali na beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí o que falaram para ele? Você está incomodando aqui a gente, cala a boca. E falaram isso, e o que ele fez? Gritou mais alto ainda. Cala a boca, e gritou mais alto ainda. Né? A gente tem uma amiga, agora o garoto Daniel já tá casado, né? Mas quando ele era pequenininho, ele aprendeu essa historinha na escola dominical. Né? As histórias de Zaqueu. E eles estavam lá no Carrefour da Barra da Tijuca e o garotinho lembrou, estava lá no carrinho, né? Lembrou da história e começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim no meio das compras. Aí a Roseli, quieto, Daniel, quieto. E
quando ela falou quieto, ele lembrou da história. E aí começou a gritar mais alto ainda. Né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, um amigo incômodo, impertinente, insuportável na insistência. Né? Então, irmãos, esse elemento de persistência é muito enfatizado no Novo Testamento. Né? É como se a Bíblia estivesse dizendo para que a gente não fiquemos satisfeitos com aquilo que nós já temos, já obtemos. É perigoso para o cristão ficar acomodado. Né? É perigoso para o cristão se satisfazer espiritualmente com aquilo que ele já tem. Nós precisamos sentir aquilo que Jesus diz nas bem-aventuranças, fome e sede de justiça. E só quem tem fome e sede é que vai realmente ser farto. Né? E tendo sido fartos nós um dia, eu encontro novamente fome no outro dia. Eu sinto fome no outro dia. Né? Uma vez um garotinho perguntou para a avó, né? Vó, por que Jesus disse que a gente tem que pedir o pão todo dia? Né? O pão nosso de cada dia. Então, todo dia você tem que voltar e pedir pão. E ela disse, é porque Deus não quer que a gente coma pão dormido. Né? Então, se bem que pão dormido é melhor do que o pão, né, do dia. Mas vocês entenderam, né? Pão quentinho. Né? A gente precisa lembrar disso. A fome, ela se renova todo dia. Certo? Nós precisamos ter essa característica de não desfalecermos, de não desistirmos. Lembram da pertinácia? Nós precisamos ser pertinazes. Gálatas 6,9 diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Né? Porque se nós não desfalecermos, ao seu tempo nós vamos colher. Nós vamos colher. Então, eu gosto muito de lembrar disso quando Paulo diz que eu não devo me cansar de fazer o bem, é porque muitas vezes fazer o bem cansa. Cansa. Né? Ontem eu estava conversando com uma advogada, votei nela nas eleições passadas, lá de Niterói, Partido Novo, sem fazer propaganda, estamos gravando, né? Mas ela falou que recebe muitas vezes gente assim que ela nunca viu na vida, que parece que está desorientado, manda um zap para ela não sabe nem como que deram, como descobriu o celular dela, fazendo uma consulta jurídica. E ela fica às vezes na dúvida, responde ou não responde, aí fica acompanhando e responde. Aí sabe o que a pessoa do outro lado faz? Hã? Nunca mais fala com ela. Nem um muito obrigado. Nem um muito obrigado ela responde. É igual eu disse para ela, eu me sinto às vezes assim, parece que eu sou uma enciclopédia bíblica, que a pessoa vai e consulta. Ah, vai estar 6 meses sem falar comigo. Aí daqui a pouco, Túlio, o que significa isso? O que você me diz dessa passagem bíblica? Né? E aí eu respondo, e sabe o que a pessoa diz? Nada. Nem um sinalzinho, nem um polegarzinho para cima. Né? A gente às vezes cansa de fazer o bem, né? E o bem aqui pode ser orar, buscar a Deus. Né? E no caso, basicamente aqui é a oração. E aqui eu queria, né, sem me alongar muito, que a gente visse mais duas coisas muito importantes aqui que o verso 9 nos mostra. Né? Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Seu filho. Deus está se comparando aqui com os pais. Né? Deus está nos dizendo que Ele é o nosso Pai. E nós lembramos disso quando saímos daqui. Nós lembramos disso no dia a dia. Né? Nós temos consciência de que ainda que a gente não tenha mais um pai terreno, ou que ele não tenha sido um bom pai, ou que a gente não tenha uma mãe terrena, ou que ela não tenha sido uma boa mãe, ainda assim, Deus, o Criador, está afirmando que é o seu pai.
E veja o que ele diz na sequência: se vós que sois maus, quanto mais o vosso Pai. Então, o que ele está dizendo? Que ele, que é o Pai, o seu Pai, ele nunca vai te dar alguma coisa que lhe seja prejudicial. Ele nunca vai fazer isso. Ele, entre aspas, né, vou colocar isso entre aspas, bem entendido, ele se preocupa com você. Não é? Ele vigia você, ele cuida de você. Ele tem um propósito para a sua vida. Né? Então, o que ele quer? Busque, bata, peça, porque ele quer te dar. Mas ele quer que você demonstre interesse. Não é? Um pai não dá uma pedra no lugar do pão, né? Quando o filho pede. Mas, às vezes, os pais terrenos, os nossos pais, podem se equivocar, né? Podem errar. Eles podem pensar que estão fazendo bem para nós, né? Mas nós, às vezes, vamos constatar que aquilo que eles estavam pensando que era bem, na realidade, nos prejudicou. Existem mães superprotetoras, né? E depois os filhos vão perceber que aquilo que a mãe fazia em termos de superproteção não era uma coisa boa, né? Acabou nos prejudicando. Mas Deus nunca erra. Nós precisamos lembrar disso. Né? Ele sabe o que é o bem e ele sabe o que é o mal de maneira total e completa. Nós não sabemos. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos pensando que é ruim, e muitas vezes nos causa dor e até ansiedade, né, Miriam? É Deus nos burilando. É Deus nos treinando para viver. Ele não é um superprotetor. E ele deseja o nosso bem, e eu sempre costumo dizer, não o nosso bem-estar. Por isso que você vai ver gente na Bíblia dentro de covas ardentes, dentro de fornalhas ardentes, dentro de covas de leões, dentro de estômagos de peixe, né? Às vezes em cidades cercadas por exércitos. É por isso. Não é porque ele não deseja o seu bem-estar, ele deseja o seu bem. E lembra do ditado? Tempos difíceis formam homens fortes. E aí, aquilo que eu digo para vocês, eu nunca vi ninguém forte que tenha tido um passado fácil. Lembra do corolário? A vida é dura para quem é mole. Então, Deus não quer que você seja mole. Ele quer que você seja forte. Certo? Então, ele nunca vai se equivocar com relação àquilo que ele tem para dar para você. E àquilo que ele dá para você. E, finalmente, verso 11, aqui do 7, ele diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Né? O que são esses bens, essas coisas boas, de acordo com a Escritura? E a resposta está no texto paralelo, né? De Lucas 11, que nós já lemos aqui, né? O verso 13. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo, né? Aos que lhe pedem. Então, você lembre-se que a Bíblia interpreta a Bíblia. Deus não está aqui prometendo lhe dar qualquer coisa que você peça a Ele. Não. Ele só vai dar para você aquilo que for proveitoso para você, aquilo que vai aperfeiçoar o seu caráter, aquilo que vai conduzir você à conclusão, à efetivação da sua salvação. E ao nos dar o seu Espírito Santo, ele nos dá, juntamente com o Espírito Santo, tudo aquilo que nós precisamos. Tudo, tudo, tudo. Então, a gente sempre quer ser feliz. E se você realmente quer ser feliz, então o que você precisa dizer é: Senhor, encha-me do teu Espírito. Torna-me cheio do teu Espírito. O Maurício Rolim, mensagem de Ano Novo dele, diz que há uma ordem no Novo Testamento para nós: enchei-vos do Espírito. Então peça isso, que eu seja controlado por ele. Da mesma forma que um homem embriagado é controlado pelo álcool, que eu seja encharcado do teu Santo Espírito. Né? Que o amor, a alegria, a paz do Espírito transbordem em mim. E que nele eu seja capaz de querer e efetuar
todas as coisas. Né? Então, essas, irmãos, são as nossas verdadeiras riquezas. Né? Esses são os nossos verdadeiros bens. Esses bens são aqueles bens que nós não vamos deixar aqui quando nós fecharmos os olhos neste mundo e partir para estar com Cristo. Né? Nós vamos levar conosco esses bens. Eles serão nossos bens para sempre. São os bens eternos. Então, que nós possamos nos lembrar disso e ser inoportunos ao pedir essas coisas. Né? Eu sempre, quando eu falo sobre esses versículos, eu lembro de um hino do Paulo Brito, né? Onde ele canta: Senhor, vem ficar comigo. Sem ti, meu viver se apaga. Né? Então, que a gente possa clamar sempre a Deus: Senhor, fica comigo, porque sem ti o meu viver se apaga. Da mesma forma como os discípulos no caminho de Emaús, né? Fica conosco, divino companheiro no caminho. Fica conosco, né? Vem cear conosco, fica aqui com a gente, porque a tua presença nos enche de paz. Que Deus nos abençoe. Osvaldo. Eu me lembro do Ari, né? Já pregou aqui algumas vezes. Na sua juventude, o tempo que estava servindo o exército, se envolveu com drogas, né? Tanto consumindo quanto traficando. Desviou totalmente da vida na infância na Assembleia de Deus. E ele conta que às vezes ele chegava em casa e ele viu a porta do quarto do pai ser aberta e o pai de joelhos na cama, e ele só ouvia uma frase: Senhor, salva o meu filho. Senhor, salva o meu filho. Só essa frase que o pai dizia. Né? E o Senhor salvou o filho. Né? Certo? Então, a gente ora, e não importa, talvez a gente não consiga ver o resultado enquanto a gente está aqui. Muitas vezes isso acontece. Já contei isso para vocês, né? Me alongando um pouquinho mais. Se vocês quiserem ler, Os Olhos dos Animais Sem Cauda. Os animais sem cauda são os prisioneiros cristãos nos campos de concentração na Coreia do Norte. Eles chamam os cristãos de animais sem cauda. E os olhos dos animais sem cauda, eles são proibidos de erguer a cabeça. Eles não podem olhar para o céu. Então, eles têm que andar de cabeça baixa. E uma coronel do exército norte-coreano foi mandada para a prisão porque ela se recusou a cumprir uma ordem que um superior lhe tinha dado, mas que era para se corromper. Né? Ele era corrupto e queria que ela se corrompesse também. E ela se recusou e foi mandada para um campo de concentração, e lá ela conviveu com os animais sem cauda. E ficou profundamente impactada, né, pela forma como eles viviam. Ela conseguiu escapar do campo de concentração, fugiu para a Coreia do Sul, e numa caminhada numa rua, ela passou por uma igreja e ouviu uma música, um cântico, um hino. E aquele hino, de alguma forma, despertou nela alguma coisa que ela não sabia direito o que era. E ela entrou na igreja. E ela ouviu a mensagem. E ela se converteu naquela noite. E ela lembrou do momento em que ela ouviu o hino. Ela não sabe quando isso aconteceu, mas ela sabe que era muito pequenininha. Estava no colo da avó e a avó sussurrando aquele hino nos ouvidos dela. E aí você imagina uma avó cristã
sussurrando um hino no ouvido de uma criança de colo que não sabia talvez nem falar direito ou nem ler. E ela lembrou naquele momento, desse momento em que a avó, que já estava no céu, fazia isso. A avó provavelmente deve ter orado muito pela neta, não podia nem falar de Jesus para a neta. Mas lá do lugar privilegiado dela no céu, ela viu, né, que as orações dela tiveram resultado. E assim a gente deve fazer. Importune ao Senhor. Né? Importune ao Senhor. E esperemos, peça e espere grandes coisas do Senhor. Vamos ficar de pé? Amém. Amém. Então, que Deus possa continuar abençoando e dando a ela uma plena recuperação. Mande o nosso abraço para ela. Pedir a Lúcia que encerre com oração, por favor. Depois nós vamos cantar o nosso hino trinitário. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre. Amém, irmãos.